Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui estamos juntos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Ficamos felizes em poder estar junto com vocês e saber que vocês estão aí, ouvindo, acompanhando os estudos diariamente. Nós agradecemos a todos vocês que compartilham os estudos com outras pessoas e isso é muito importante. Não querermos somente para nós, mas compartilharmos com outras pessoas para que eles também conheçam a palavra de Deus e entendam o amor de Deus para com cada um de nós. Somos agradecidos por você que é inscrito no canal Hora Tranquila, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se também, entre no YouTube, digite Hora Tranquila e ali você vai encontrar a nossa página e então vai aparecer em letras grandes, vermelhas, inscrever-se. É só clicar ali, já estará inscrito e você pode curtir, todos os dias, dar ali o seu clique no dedinho de joinha e também compartilhar com outras pessoas. Nós queremos aqui mandar um alô especial para vocês que nos escrevem. Mônica, ela é da Igreja Adventista de Ribeirão Bonito. Sandra Maria Botelho Vieira e o esposo são de Lisboa, em Portugal. Sônia Rocha e família e também os irmãos da Igreja Central de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Eusimar de Assis Ferrari é de Amsterdã, na Holanda, da Igreja Adventista. Edna Santos, do Rio de Janeiro. Tânia Vicente é de Mojimirim, São Paulo. Ela tem acompanhado os estudos todos os dias. Marlene Rodrigues de Oliveira dos Santos ela compartilha os estudos com outras pessoas e nós agradecemos a você, Marlene Rodrigues, e os demais que também compartilham. Nós iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, estamos felizes por estarmos iniciando uma nova semana de estudo. Estamos agradecidos a Ti por todas as bênçãos que nos tens concedido e queremos pedir a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para todos os amigos e irmãos, onde quer que estudam a Bíblia conosco e também aqueles que pedem orações. Tu sabes os problemas que cada um tem enfrentado, sabes das suas necessidades, depois as bênçãos, a vitória, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar a nossa série Escolhidos para uma Missão e nós já tivemos aqui a oportunidade de aprender que Deus, Ele nos escolheu. Deus nos chamou para realizarmos uma missão e todos nós temos que cumprir o plano de Deus, o propósito de Deus em nossa vida. E como eu já disse, muitas vezes alguém pode perguntar, mas eu não sei qual é o propósito que Deus tem para mim, por que Ele me escolheu, qual é o chamado que eu tenho. E nós precisamos nos colocar diante de Deus, assim como fez Esdras, como fez Neemias, dos quais nós estamos estudando essas semanas, falando sobre esses dois personagens, como que Deus os usou, eles se colocaram nas mãos de Deus e Deus pôde fazer através deles uma grande obra de restauração na cidade de Jerusalém, no templo, e também conduzindo o povo que estava cativo em Babilônia de volta para Jerusalém. E quando os palestinos, os israelitas, estavam retornando para a Palestina para reconstruir a cidade, o templo, os muros estavam em ruínas por 70 anos que eles foram levados cativos e aquele ficou abandonado. E então os seus vizinhos, os samaritanos, eram os principais que sempre estavam lá procurando destruir o resto que ainda havia da cidade de Jerusalém. Nós aprendemos também já que os samaritanos, eles zombavam dos judeus e a capacidade deles para realizar uma obra tão grande que era a obra da reconstrução da cidade. Por quê? Primeiro que a cidade estava em ruína, o povo estava na miséria, eles não tinham dinheiro para a reconstrução, mas Deus moveu o coração do rei Artaxerxes, que mandou Esdras para Jerusalém com recursos para poder então reconstruir. E Neemias também, quando foi, o rei
deu cartas para que Asaf, que cuidava das madeiras, né, da floresta do reino da Pérsia, que desse madeira também para a reconstrução. Então Deus, irmãos, quando Ele nos chama, Ele provê as coisas que nós precisamos. Nós não podemos duvidar que Deus, Ele nos chama, mas Ele também nos provê meios para realizarmos aquilo pelo qual Ele nos chamou. Então, quando o povo de Israel começou a reconstruir a cidade, eles começaram a enfrentar oposição, e principalmente a oposição veio dos samaritanos, e eu quero ler com vocês em Esdras, capítulo 4, versos 1 a 5. Esdras 4, de 1 a 5, diz assim: Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua, que é Josué, o sumo sacerdote, e os outros cabeças de família lhe responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Vejam que situação. Os vizinhos de Israel, que eram pagãos, eles queriam participar da edificação do templo e também da reconstrução de Jerusalém. Eles foram lá e se ofereceram, mas os líderes rejeitaram, principalmente aqui Zorobabel, que estava liderando um grupo que voltou, eles rejeitaram a ajuda deles. Por quê? Porque o povo pagão, por certo, futuramente, eles iriam querer também participar, dentro do templo que eles haviam ajudado a edificar, participar de cultos a deuses pagãos. E a palavra de Deus nos diz, lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, que nós não deveremos nos unir com jugo desigual. Então, não há comunhão entre luz e trevas. E eles foram duros e disseram: nós não queremos a ajuda de vocês. E principalmente os samaritanos também estavam ali, porque eles disseram que quando a Assíria, dominava ali o reino do norte, onde os samaritanos estavam, que o rei da Síria havia mandado eles para lá para ajudar na reconstrução. Então, irmãos, quando alguém se oferecer para nos ajudar em alguma obra que nós estamos realizando, e esse alguém não é da mesma fé, principalmente se não for um cristão, uma pessoa que se diz ateu, uma pessoa que não crê em Deus, nós deveremos ter muito cuidado em aceitar a ajuda dessa pessoa. Por quê? Porque no futuro ela vai querer cobrar aquela ajuda que eles nos deram. Então não existe comunhão entre luz e trevas. Nós temos que manter a nossa confiança em Deus, a certeza de que se Deus, Ele nos chamou, se Deus, Ele pediu que nós realizássemos um trabalho, Ele vai prover os meios necessários para que possamos, então, realizar aquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, como os vizinhos de Israel, as nações pagãs, foram recusados a ajudar o povo de Israel na reconstrução, o que eles fizeram? Diz aqui Esdras capítulo 4, versos 4 e 5, então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá e, inquietando-o no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Veja que situação. O povo de Israel não aceitou a ajuda deles, eles começaram então a desanimar o povo,
para que eles desistissem porque não iriam conseguir reconstruir, e ainda assim alugaram pessoas, conselheiros contra eles para frustrar os planos de Deus para com o povo de Israel. Então, os inimigos de Israel, as nações vizinhas, eles ficaram irados. Eles então escreveram cartas para o rei da Pérsia dizendo que os judeus estavam reconstruindo a cidade e o templo porque eles queriam se rebelar contra o rei da Pérsia. E então o rei mandou parar o serviço da reconstrução por algum tempo. Em Esdras 4:24 diz: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Que situação, não é mesmo? É triste, irmãos, quando nós queremos fazer uma obra que Deus pede que nós façamos e enfrentamos oposição. E o povo de Israel enfrentou essa mesma situação, precisaram paralisar a reconstrução por algum tempo, segundo diz aqui Esdras 4:24, até o 2º ano do reinado de Dario, o rei da Pérsia. Se você, meu irmão, minha irmã, está tendo alguma oposição naquilo que você está fazendo na causa de Deus, fazendo para Deus, procurando fazer o melhor, não desanime. Nós sempre teremos situações adversas a enfrentar. E amanhã nós vamos ver então o que foi que sucedeu com essa situação lá da oposição que o povo de Israel estava enfrentando. Lembre-se, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.